Olá, galerinha do sétimo ano! Nessa aula de número 56, nós vamos entender a classificação de triângulos em relação aos lados e os seus ângulos. Na página 58, nós damos início à classificação dos triângulos em relação aos lados. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, ele apresenta os três lados com medidas diferentes. E aqui nós temos ele na figura. Nós temos o triângulo PQR. Então, aqui, ó, essa definição dos risquinhos nos lados, ela identifica que os três lados são diferentes. Então, aqui só tem um risquinho, é o maior lado. Aqui tem dois risquinhos, é um pouquinho menor do que esse. E aqui eu tenho três risquinhos, é o menor lado. Em seguida, nós temos o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele apresenta dois lados congruentes, isto é, eles têm a mesma medida. Então, aqui na figura, nós temos o triângulo MNP. E esse lado que está com um risquinho, esse lado que está com um risquinho, os dois possuem a mesma medida. Então, aqui, ó, medida de MN, ó, o segmento MN, é igual à medida do segmento MP. Esse triângulo isósceles, ele também apresenta dois ângulos congruentes. Então, aqui, ó, o ângulo interno N e o ângulo interno P também têm medidas iguais. O próximo triângulo é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, a principal característica dele é que ele tem os três lados congruentes. Então, esse segmento aqui, ó, o AB, é congruente ao segmento AC, que é congruente ao segmento BC. Os três possuem a mesma medida. E uma característica dele, também já adiantando, é que os ângulos internos também têm as medidas congruentes. Os três ângulos internos têm a medida de 60 graus. Agora, galera, nós vamos ver a classificação quanto aos seus ângulos. Quanto aos ângulos, nós temos o triângulo acutângulo, onde ele apresenta os três ângulos internos agudos. Então, o que significa isso? Que os três ângulos internos são menores que 90 graus. Então, na figura, nós temos o triângulo acutângulo ABC, a medida do ângulo A é menor que 90, a medida do ângulo B é menor que 90, a medida do ângulo C também é menor que 90. Por isso que ele é chamado de triângulo acutângulo. O próximo triângulo, a próxima classificação, é o triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo, a característica dele é apresentar um ângulo interno obtuso, que é esse ângulo aqui H, nesse triângulo GHI. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 e menor que 180. Então, esse ângulo aqui está dentro desse intervalo. Os outros dois ângulos internos, então aqui o G e o I, eles são agudos. Então, olha lá, a medida do ângulo H, ele está dentro do intervalo. Ele é maior que 90 e menor que 180. Agora, a próxima classificação é o triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, ele apresenta um ângulo interno reto, já conversamos sobre isso. É esse aqui que apresenta esse quadradinho com o pinguinho no meio. É a definição de ângulo reto. Só de olhar essa imagem, eu já sei que esse ângulo aqui tem 90 graus. Então, tá aqui, ó, a medida do ângulo E é igual a 90 graus. E os outros dois ângulos desse triângulo são ângulos agudos. Então, na figura aqui, o ângulo D interno e o ângulo F interno são ângulos agudos, tá bom? Agora, vamos na página 66, aos nossos exercícios sobre classificação. Então, ó, a seguir é um esquema para você completar as palavras e verificar
a classificação dos triângulos quanto às medidas dos lados. Complete corretamente com palavras que classificam um triângulo com base nas ideias mostradas lá no texto teórico. Então, vamos lá. O triângulo tem pelo menos dois lados congruentes? Quando ele tem, como ele é chamado? Ele é chamado de triângulo isósceles. Quando ele não tem, ele é chamado de triângulo escaleno. Aí vem aqui para baixo, ó. O terceiro lado é congruente aos outros dois lados. Para isso, nós temos duas opções, porque o isósceles ele também pode ter o terceiro lado congruente. Então, ó, se não, o triângulo é apenas isósceles. Se sim, o triângulo é também equilátero, porque ele pode ser isósceles e equilátero ao mesmo tempo. Exercício número 2. Classifique cada triângulo seguinte conforme as medidas dos ângulos indicadas. Então, eu tenho aqui as medidas e eu tenho que observar que nesse caso aqui eu tenho um ângulo de 103 graus e esses dois são ângulos agudos. Então, o meu triângulo é o triângulo obtusângulo, porque quem definiu o nome para ele foi esse ângulo aqui, que está entre 90 graus e 180. Lembra lá da definição? Na letra B, eu tenho aqui ângulos agudos. Os três ângulos são agudos, os três são menores que 90. Então, o meu triângulo é acutângulo. Na letra C, eu tenho um ângulo reto. Se eu tenho um ângulo reto, o meu triângulo é um triângulo retângulo. Na letra D, eu também tenho um ângulo obtuso de 119 graus. Os outros dois são agudos, então esse triângulo é um triângulo obtusângulo. No exercício 3, classifique cada triângulo conforme as medidas dos lados indicadas. Então, aqui eu tenho os três lados iguais, ó, 50, 50 e 50, só pode ser o triângulo equilátero. Agora, esse outro aqui da letra B, eu tenho 44,9, 73 e 69,6. As três medidas são diferentes, o meu triângulo só pode ser o triângulo escaleno. Agora, nesse outro aqui roxinho da letra C, eu tenho 82,5, 82,5 e 40. Quando eu tenho dois lados congruentes, o meu triângulo é isósceles. Agora, aqui, ó, na letra D, eu tenho 45, 45 e 68,1, dois lados congruentes, esse também é isósceles. O exercício 4 eu vou deixar para vocês quebrarem a cabeça e eu tiro a dúvida no chat. O exercício 5, as medidas dos lados de um triângulo são dadas pelas expressões 3x, 3 mais x e 4x menos 9. Se o perímetro desse triângulo é 90, responda o que se pede. Então, eu tenho que somar os três lados e igualar a 90. Então, 3x mais 3x mais 3 mais x mais 4x menos 9 é igual a 90. Trabalhando com álgebra, 3x, só posso juntar 3x, x e 4x, que vai dar um total de 8x. E posso juntar mais 13 e menos 9. Eu tenho R$3 e devo 9, eu fico devendo 6. Então, 8x menos 6 não tem como eu sair daqui. Porém, eu posso passar o 6 para o outro lado para eu operar com esse 9. Então, foi o que foi feito. Era menos 6, veio como mais 6. Do lado de cá, a soma deu 96, passa o 8 dividindo, x é igual a 12. Como ele perguntou o valor de x, o valor numérico de x é 12. Na letra B, ele pede a medida de cada lado desse triângulo. Então, agora eu tenho que substituir o 12 que eu encontrei. Então, eu tenho um lado que vale 3x, então é 3 que multiplica 12, que vai dar 36. Eu tenho um lado que é 3 mais x,
3 mais 12 é igual a 15, e eu tenho o outro lado que é 4x menos 9. 4 vezes 12 é 48, menos 9, 39. Então, os lados são 36, 15 e 39. Na letra C, qual é a classificação desse triângulo em relação às medidas dos lados? A medida dos 3 lados são diferentes, então o triângulo ele é escaleno. Exercício 6, 7, eu vou deixar junto com a lição de casa dos propostos, tá bom? E no chat para eu tirar a dúvida de vocês. Beijos e bye bye!